que entendamos a palavra com completude. O livro é Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo, pois em todos os 28 capítulos percebemos a ação diretiva, a ação de Deus em todo esse livro, em toda a história da igreja primitiva. Na realidade, senhoras e senhores, o texto é claro, o texto é absoluto. A palavra de Deus crescia poderosamente e prevalecia. Na realidade, essa sempre foi, desde as páginas do Antigo Testamento, a soberana vontade de Deus. Preste atenção, essa sempre foi, desde o Antigo Testamento, a soberana vontade de Deus, o crescimento, a multiplicação. Eu até por esses dias eu estou pregando dizendo, na soma de Deus não existe a subtração, na soma de Deus não existe, irmãos, a divisão, a diminuição. Na soma de Deus na verdade, Ele sempre nos leva a multiplicar, a somar. Perceba que no Antigo Testamento, ainda no Gênesis capítulo 1 e versículo 28, diz a Bíblia: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, e observe, multiplicai-vos e enchei a terra. Dentro desse texto, eu já começo a perceber desde o princípio que a vontade de Deus é a multiplicação, que a vontade de Deus é que a terra fosse cheia. A Bíblia diz em Gênesis 6, quando Deus destrói a raça humana e poupa Noé da arca do livramento. No capítulo 9, quando Noé está já no Monte Ararat, Deus fala com Noé. E no capítulo 9 do Gênesis, verso 7, Deus repete outra vez a sua soberana vontade, dizendo: mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra, e multiplicai-vos nela. Você percebe que tanto para a geração antediluviana e para a geração pós-diluviana, a vontade de Deus é a mesma, a multiplicação e o crescimento do seu povo. Perceba que aqui está dentro de uma dinâmica, dentro de um projeto, dentro de um plano de Deus. Só que veja bem, quando chegamos em Gênesis capítulo 11 e versículo de número 4, aparece uma figura que é o protótipo do anticristo. Aparece uma figura que é um tipo de anticristo, até porque em 1 de João capítulo 2 verso 18 está escrito: filhinhos, é já a última hora. E como ouviste falar que vem o anticristo, muitos até agora se têm feito anticristo, pelo que já conhecemos que é já a última hora. Na verdade, o primeiro tipo, o protótipo do anticristo é Caim. O segundo é este homem no texto chamado Nimrod, aquele mesmo que vai construir uma torre, querendo desvincular do plano de Deus, porque o plano de Deus é espalhar, o plano de Deus é multiplicar, o plano de Deus é encher a terra. Mas o plano de Nimrod é enclausurar o plano de Deus.
O projeto de Nimrod é não espalhar o povo. Só que Deus desce para frustrar os planos de Nimrod. É por isso que a Torre de Babel significa torre de confusão, porque todo projeto que não está na pauta de Deus vai dar problema. Todo projeto que não está no plano de Deus não vai prosperar. Eu gosto de Provérbios 16, que diz: dos homens são as preparações do coração, mas a resposta certa é do Senhor que vem. Eu já quero liberar uma palavra. Você tem fé para receber? O que vai cumprir na sua vida não é a sua vontade. O que vai cumprir na sua história não é a vontade do homem. O que vai cumprir na sua vida não é a vontade do diabo. O que vai prevalecer na sua vida é a vontade de Deus. Quem acredita, abre a boca para dar glória a Deus. Receba dentro do texto: a vontade de Deus é o crescimento. Bata no peito e diga: Deus tem prazer. Não, diga mais alto. Diga: Deus tem prazer no meu crescimento. Diga, profetiza assim, ó: eu vou crescer. Diga: vai dar tudo certo. Quem concorda, pelo amor de Deus, dê uma adoração para o Senhor Jesus nesta manhã. Receba, pastor. Então me explica esta vontade se cumprindo na igreja. Deixa eu dizer, a Bíblia diz em Marcos, capítulo 16, versículo de número 15: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será o quê? Condenado. Aí você vai para Mateus 28, versículo 18 a 20. Cristo está dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí ele diz assim: portanto, ide, fazei discípulos em meu nome, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e há de ser que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Perceba que há uma conectividade, há uma ligação entre Marcos 16 e 15 e Mateus 28, 18 a 20. Tanto é que a ordem é: ide, a ordem é: fazer discípulos, a ordem é: pregai o evangelho. O que está aqui? Está aqui é um projeto de crescimento. Deus não chamou tantos judeus para ser um povo pequeno, nem chamou a igreja para ser um povo pequeno. Deus chamou a igreja para a igreja crescer, para a igreja multiplicar, para a igreja prosperar. Perceba que alguém vai perguntar em João capítulo 6: Senhor, como faremos as obras do Pai? Aí Jesus vai pegar e vai levar em Lucas 24 e 49, dizendo: vocês têm que ficar primeiro em Jerusalém, até que no alto vocês sejam revestidos de poder. Glória! Jesus morre ao terceiro dia,
ressuscita, aparece aos seus discípulos antes de ser assunto aos céus. Em Atos 1:8, Jesus vai dizer: e vocês receberão poder ao descer sobre vós o meu Espírito Santo, e ser-me-eis as minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia e aos confins da terra. Na verdade, a palavra testemunho no original é Marte. O que é Marte? É alguém que dá a sua vida por amor ao Evangelho. Eu não sei se vocês lembram do que está em Apocalipse 12:11. Está escrito: eles têm a igreja martirizada, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro, pela palavra do seu testemunho. E por quê? Não amaram as suas vidas até a morte. Aí Apocalipse 2:10, a parte dele está escrito: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A igreja que é testemunha de Cristo, ela morre, mas ela não nega a sua fé de cristão. Matam ela, mas ela não deixa de crescer. Perceba, a Bíblia diz então que quando Cristo vai assunto aos céus, os discípulos vão para o cenáculo orar, e durante 10 dias eles estão orando e orando e orando e dizendo: Deus, derrama sobre nós o poder do Espírito Santo. Deus, derrama sobre nós a presença do Consolador. Deus, nós precisamos do teu Espírito, precisamos da capacidade para pregar o Evangelho. A igreja precisa crescer, precisamos ganhar almas para ti. E aí a Bíblia vai dizer em Atos capítulo 2: e cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos em um mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, a qual encheu toda a casa, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousou sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. O Espírito Santo chegou, o Espírito Santo desceu, o Espírito Santo se manifestou, o Espírito Santo veio fazer morada na igreja, o Espírito Santo veio habitar a igreja. E quem é o Espírito Santo? É a energia da igreja. E o que é o Espírito Santo? É a pessoa, aleluia, consoladora, é o Espírito capacitador, é o Espírito que dá autoridade à igreja, é o que levanta a igreja, é o que alegra a igreja, é o que dá intrepidez à igreja, é o que conduz a igreja, é o que renova a igreja, é o que dá autoridade à igreja, é o que coloca a palavra na boca da igreja, é aquele que quando chega com a igreja, o diabo tem que cair por terra, porque reconhece a autoridade que tem sobre a igreja. O Espírito Santo cheirou nessa igreja um poder extraordinário. Atos 2:42 está escrito: e eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perceba, a oração, a doutrina, a comunhão, o partir do pão fez com que essa igreja se tornasse uma igreja poderosa, uma igreja apoteótica, uma igreja
deslumbrante, latente, uma igreja cheia, ousada. Glória a Deus. Quando Pedro abre a sua boca na sua primeira pregação, logo na unção do Espírito Santo, ele arrebata quase 3.000 almas para o reino de Cristo. Oh, glória! E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque está escrito em Atos 2:47, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todo dia, não tinha um dia, era segunda, era terça, era quarta, era quinta, era sexta, era sábado, era domingo, todo dia Deus acrescentava, porque Deus é o Deus de crescimento. Deus acrescentava o número daqueles que haviam de se salvar. Glória! A igreja foi tão forte, que em Atos capítulo 6, versículo 1, está escrito assim na parte A: e naqueles dias, crescendo o número dos discípulos. Deixa eu repetir, para ver se você acorda na glória. E naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, que é isso aqui, a igreja cresceu, a palavra de Deus se cumpriu. E o que eu quero profetizar para você, eu não sei se você crê, aquele negócio que você tem colocado na mão de Deus não vai ficar pequeno. Deus vai fazer crescer, Deus vai fazer prosperar. Quem acredita, joga a mão para cima e dá glória de fé. Glória! Só que olha aqui para mim, para cada ação da igreja, uma reação do diabo. Quando a igreja cresce, alguém me perguntou ontem: pastor, por que quando a gente começa a orar, as coisas se tornam mais difíceis? É porque o diabo sabe que você está no caminho certo. Deus vai te abençoar, Deus vai te honrar. Então ele vai fazer de tudo para tentar atrapalhar, porque para cada ação minha no reino de Deus, uma reação do inferno. Oh, 1 Pedro 5:8, Pedro disse que o diabo é o vosso adversário. Você tem adversário que brama como leão, na fúria, procurando te tragar. Oh, Espírito de Deus, mas Deus está dando nesta manhã a essa igreja resiliência. Deus está dando para nós nesta manhã resistência. Qual pastor? Aquela que está lá em Tiago 4:7, sujeitai-vos portanto a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Nesta manhã, bata o pé e diga: diabo do inferno, eu vou crescer, vai dar tudo certo, vai acontecer. Oh, glória! Só que olha aqui, o diabo vai usar de pressão psicológica para tentar parar a marcha da igreja. Aí a Bíblia vai nos dizer, glória a Deus, que em Atos capítulo 7, a Bíblia diz que a religião vai matar Estevão, matou o corpo, mas a alma subiu para Deus. Glória! Aí, pensando que a igreja ia parar, e a igreja não parou. Em Atos capítulo 12, agora a religião vai matar quem? Vai matar Tiago, a fio da espada. Pensaram que a igreja ia parar, pensaram que a igreja ia minguar, mas a igreja não parou. Sabe por quê? Se você não der glória, eu vou descer daqui, porque a igreja é igual clara de ovo. Quanto mais bate, quanto mais persegue, mais ela cresce. Glória, glória, meu pastor. Quanto mais se levantam contra ti, quanto mais te caluniam, quanto mais te persegue, mais Deus te faz crescer. É fácil na terra. Quanto mais se levantam contra a Assembleia de Deus dessa cidade, criticam a igreja, se levantam contra a igreja, mais a Assembleia de Deus cresce, mais a Assembleia de Deus prospera.
moço de óculos aqui, estão fazendo de tudo para te parar, estão fazendo de tudo para te entristecer. Você já percebeu, filho? Assim diz o Espírito Santo. Quantas palavras negativas durante esses últimos dias, quantos olhares desprezíveis para ti, quantos olhares de acusação contra a tua história. Catera, catora, bacatorele, queridera, calara, chore, micaia. Mas eu te digo, foi eu que te escolhi no meio do lixo. Te levantei e te dei uma chamada. Ainda que muitos fingem que você não existe, ainda que muitos fingem que não te vê, eu te vejo, eu te contemplo. Fica tranquilo, porque da tua chamada quem cuida sou eu. Sabe por que você não tem padrinho até hoje? É porque a glória no teu ministério é minha. Eu que faço, eu que abro, eu que te uso, eu que te prospero e abençoo você e a sua casa. Recebe esse renovo que desce do alto agora. 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 Quem veio agora? Eu vou esperar você abrir a boca. Vou ligar mais 30 segundos para adorar a Deus. Matou um, o diabo levantou duas, matou dois, assim como na tentação de Mateus 4, que ele veio uma, duas e três, ele também na igreja primitiva levantou uma, duas, e agora ele diz: vamos pegar o calcanhar de Aquiles, uma das colunas, fora João e Tiago. Ei, pastor de Jerusalém, vamos pegar a Pedro e vamos matar Pedro, porque matando Pedro, sendo ele um dos influenciadores, sendo ele uma das colunas da igreja, agora a igreja não vai permanecer. Atos capítulo 12, pegaram Pedro, cerraram Pedro na prisão, para no outro dia o apresentarem, para ele ser morto. Aí eu vim lendo o texto de Atos 12, e de repente eu me deparo com Pedro dormindo. Eu disse: meu Deus, por que Pedro dormia, sentenciado à morte? Aí o Espírito do Senhor na palavra falou ao meu coração. Lógico, Pedro tendo a igreja que tinha, Pedro tendo um povo que todo pastor conhece a igreja que tem, certamente Pedro disse assim: rapaz, eu vou ficar tranquilo, eu vou descansar nas promessas de Deus, porque eu sei que se eu me preocupar vai ser pior. E foi o próprio Pedro que escreveu em 1 Pedro 5 e verso 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque é ele que tem cuidado de vós. Lógico, alguém que escreve isso vivia, tinha experiência de que Deus cuidava dele. Então Pedro disse: a igreja está orando, e eu sei que enquanto a igreja ora, Deus vai trabalhar ao meu favor. Não vou repetir: enquanto a igreja ora. Oh glória, eu estou sentindo Deus nessa casa. Enquanto a igreja ora, Deus vai trabalhar, Deus vai mover no mundo espiritual, Deus vai quebrar grilhões no mundo espiritual, Deus vai abrir porta que está trancada, vai quebrar cadeado que está trancafiado, vai dar livramento de morte, vai quebrar sentença
Enquanto a igreja ora, os irmãos disseram: Pedro está preso, a gente vai ficar aqui parado? Não, vamos para a casa da irmã Maria orar. Ajoelharam e começaram a orar: solta Pedro, Jesus, solta. Eita, coisa linda, é uma igreja orando. Solta Pedro, Jesus, solta Pedro, solta Pedro, solta Pedro. E Pedro está dormindo. Por que Pedro dormia? Se você abrir a Bíblia em João 21:18, Jesus disse a Pedro assim: pastor, quando tu eras moço, você te cingia e ia para onde querias ir, mas quando ficares velho, outros te cingirão e te levarão para um lugar aonde tu não desejaria ir. E ele falava acerca com que tipo de morte que ele haveria de glorificar o Cristo. Pastor, não entendi. Olha a palavra: quando tu eras moço, se cingia e onde ia, para onde queria. Mas quando ficares velho, repita comigo: velho, 2, 3 e velho, 2, 3 e 1, 2, 3 e velho. Quando ficares velho, logo quem entende de Bíblia sabe que aqui dentro da cadeia, Pedro ainda não era velho. Pedro era um homem de meia idade. Aqui dentro da cadeia, eu acredito que Pedro diz assim: o meu Jesus disse que eu não vou morrer novo, eu vou morrer velho. Então, se a promessa é que eu vou morrer velho, deixa eu descansar, porque a promessa de Deus ainda está de pé. Não está fraco. Deixa eu ver, levante a mão. É por isso que o diabo tenta, mas não consegue. Sabe por quê? Porque a promessa ainda está de pé. Bate no ombro do companheiro e diga: descansa. Está fraco, diga: descansa. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Glória, glória. Pega na mão do irmão do teu lado aí agora. Glória, glória. Pega na mão dele. Enquanto eu não parar de falar, não pare de adorar. Glória, glória. Cura bacana, marachanda, cambaraia. Oh, glória. Deus começa a dispensar nesta manhã uma unção de ousadia neste lugar. Deus começa a dispensar no nome de Jesus uma unção de crescimento aqui neste lugar. Agora, Jesus, quem é que o Senhor escolheu para crescer aqui, Pai? Deus começa a derramar uma unção de multiplicação aqui neste lugar. Olha aí, pastor, mas como é que isso vai acontecer na minha vida? Deus manda me dizer: enquanto a igreja orava, Deus trabalhou. Deus mandou um anjo. Enquanto a igreja orava, o anjo acordou Pedro. Enquanto a igreja orava, o anjo saiu da cadeia com Pedro. Enquanto a igreja orava, Pedro foi na casa de Maria. Enquanto
solta não, porque Deus manda eu te dizer o que está em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar, porque escolhi, santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6 e versículo 6: quando quiseres orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7 versículo 7: pedi e das-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe.
Sim. Pregação não é salarista. Pregação tem que ser organizada e debaixo da rema de Deus, debaixo da revelação do Pai. Eu brinquei com um pregador amigo meu, brinquei de jeito de falar, que lá em Vitória não esculhambando os capixabas, irmão, porque tem igreja séria lá como a Carezo e outras mais. Mas o pregador me disse: pastor, o senhor introduz demais, o senhor fala muito da Bíblia. Você tem que começar 5 minutinhos de Bíblia e vai para cima. Eu falei: na Bahia esses pregadores passam mal, na Assembleia de Deus eles passam vergonha, porque conheço a minha igreja. Eu sou pregador assembleano. Se um pregador chegar aqui, só pregar 5 minutinhos de Bíblia e começar a entregar recado na loucura, a igreja se tranca na hora, a igreja fecha a cara na hora. Eu conheço a minha igreja, a igreja Assembleia de Deus, a igreja madura. A gente gosta do mistério, mas o mistério que vem pela palavra, avivamento gerado pela Bíblia. Isso é verdade, é palavra para a glória de Deus. Termino aonde eu comecei, aqui, Atos 19 e 20. Toma, Satanás, eu vou no nome de Jesus para te envergonhar. A Bíblia diz que a palavra de Deus crescia e prevalecia poderosamente. Glória! E eu quero profetizar debaixo da palavra. A tua vida também será assim. Você vai crescer e vai permanecer. Vai crescer, vai permanecer, vai prosperar, vai permanecer. Deus vai te honrar e você vai permanecer. Glória, glória. Labacantaraia. Eu já preguei a palavra. Agora é hora de você tomar posse. Eu vou entregar para o pastor. Agora eu queria que você tomasse posse aí agora. O teu casamento não foi Deus que deu. O diabo não vai tomar. A tua esposa foi Deus que te deu. O diabo não vai tomar. Na tua casa não vai entrar velório e nem divórcio. Não vai. Porque meu Deus está dando livramento. Glória, pega, 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 pega pela fé. Glória. Essa porta não vai permanecer fechada. Eu estou vendo pela palavra essa porta se abrindo. Entra pela fé, entra, entra. Você não vai morrer com essa doença. Deus pode te tocar aqui agora, agora, agora. Em nome de Jesus, Deus pode tocar aqui agora. Essa depressão não vai te parar. Esse medo não vai te parar. Essa tristeza não vai te parar. Essa angústia não vai te parar. Porque o Espírito Santo, ele desce aqui agora com poder para te renovar no Espírito Santo aqui agora. Em nome de Jesus Cristo. Eu vejo fogo na cabeça da minha irmã. Eu vejo fogo. Glória, fogo do Espírito. Na dimensão de Deus agora. Ele desce homem com homem, mulher com mulher, para não ter problema. Abraça esse irmão que está do teu lado aí agora. Dê um abraço nele. E diga: vai crescer, vai prevalecer, vai dar certo, vai prosperar, vai multiplicar. Nesse abraço tem mistério, hein? Ai, Jesus. Ai. Glória. Aleluia. Aleluia.